aion, que significa os sistemas políticos, ideológicos, culturais. Então, é a esse sistema político, cultural, ideológico que nós não devemos tomar forma como eles são apresentados para cada um de nós todos os dias. E a terceira coisa é que quando ele diz assim, transformem-se, algumas traduções da Bíblia trazem como se isso fosse um verbo passivo, onde algo de fora faz com que a gente se transforme. Não, o grego aqui, metamorfose, significa que você assume a responsabilidade de se transformar. Então é um imperativo ativo, não é um passivo. Você tem a responsabilidade de se transformar pela renovação do seu entendimento, e só então você vai experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo faz aqui uma comparação muito interessante com o sacrifício de Cristo e com os sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o sacrifício da antiga aliança era sacrifício de animal, e esse sacrifício de animal redundava em morte. Esse sacrifício era imperfeito e a sua aceitação era temporária, por isso era necessário realizar novamente e novamente. Ele compara também com o sacrifício de Cristo, que tem também o elemento morte, mas com ressurreição. Ele passa simplesmente pelo estado da morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas ele tem o elemento ressurreição. E ele é santo, porque Jesus é santo, sem pecado, e por causa disso ele é agradável diante de Deus. A terceira comparação que ele faz é o sacrifício nosso, porque os dois versículos que lemos é uma convocação para uma apresentação de cada um de nós como sacrifício também. E qual é o nosso sacrifício? O sacrifício que nós devemos apresentar, ele é vivo, santo e agradável. Os sacrifícios anteriores não eram vivos, porque matava-se o animal. Não era santo, porque teria que ser repetido. E também não era agradável, porque era temporário. Chegou o momento em que era necessário substituí-lo por algo que fosse permanente, conforme diz a carta aos Hebreus. Tudo isso eram sombras do que viria. Então, dentro dessa linha de raciocínio, de interpretação desse texto, eu gostaria de falar sobre a bondade de Deus, porque a bondade de Deus, ela permeia todas as ações de Deus. E por causa disso, a bondade de Deus nos afeta todos os dias, em todos os momentos, em todos os aspectos. A primeira coisa, que é a parte A do verso 1, vai falar que a essência da nova vida que nós temos com Deus é exatamente a bondade de Deus. Quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, uma palavra aqui que também pode ser traduzida por bondade. É como se você estivesse lendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela bondade de Deus, pela benignidade de Deus. Então Deus é essencialmente bom. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 136, nós vemos que ele retrata isso muito bem, porque todos os versículos terminam com essa afirmação, porque a sua bondade dura para sempre. Todos os versículos dizem, porque a sua bondade dura para sempre. E ali ele vai retratando tudo aquilo que Deus fez por seu povo, tudo aquilo que ele faz por nós, e todos os versos terminam dizendo, porque a sua bondade dura para sempre. Essa bondade é a base do apelo do apóstolo Paulo nesse versículo 1,
quando ele nos convoca para uma vida santa. Ele diz: eu rogo a vocês, irmãos, e eu trago, a base desse meu apelo é exatamente a bondade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, é como se ele estivesse dizendo: tenham isso em mente quando atenderem a essa convocação que eu estou fazendo. Não sou eu que estou pedindo. Este pedido não está baseado numa orientação apostolar. Este pedido não está baseado em um pensamento avulso de quem quer que seja. Esse pensamento, essa convocação, este imperativo está baseado na bondade de Deus, na compaixão de Deus, na benignidade de Deus. Porque quando nós pensamos na bondade de Deus, tudo muda. Uma chave é mudada dentro da nossa mente, da nossa maneira de pensar. E é exatamente isso que ele fala, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a essência da nova vida com Deus é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos revela Jesus Cristo. É a bondade de Deus que, aliás, antes disso, prepara o plano de salvação por meio de Jesus Cristo. É a bondade de Deus que faz com que nós venhamos a conhecê-lo, conhecer a sua palavra, fazer parte de uma comunidade, sermos ensinados a respeito disso. É a bondade de Deus que é a essência do seu próprio ser, que preparou todo esse caminho, esse plano maravilhoso, para que eu e você pudéssemos conhecer a Cristo, conhecer o seu sacrifício, e hoje podemos aprender a transformar a nossa mente e apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Efésios capítulo 5, versos 8 e 9, vai dizer assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Percebam que toda a essência dessa nova vida com Cristo está permeada nessa bondade. Ele vai falar que o fruto do Espírito está em toda a bondade. Quando nós somos convidados por Deus a andar nos seus caminhos, a sermos submissos à sua vontade, a obedecermos a sua palavra, a andar em espírito, nós somos informados de que esse andar em espírito, todo fruto do Espírito está em toda a bondade. Primeiramente, a bondade de Deus nos resgatando em Cristo Jesus, e em segundo lugar, nós experimentando a bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Como termina o Salmo, que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida, e habitaremos com o Senhor para sempre. Então, quando nós falamos que a essência da nova vida é a bondade de Deus, significa que quando você está caminhando na presença de Deus, quando você vive em fé, como ensinamos na escola bíblica antes, hoje mais cedo, quando experimentamos todo o sobrenatural de Deus, quando pensamos no maravilhoso plano de salvação, quando a esperança da ressurreição renasce no nosso coração, quando pensamos sobre o céu, quando pensamos sobre tudo aquilo que está preparado para a igreja do Senhor Jesus no futuro, nós estamos pensando na bondade de Deus, porque Ele é bom, Ele providenciou todas essas coisas, porque Ele é bom, Ele nos entregou todas essas coisas, porque Ele é bom, a sua justiça permanece, porque Ele é bom, o fruto do Espírito está em toda a bondade de Deus ministrada em nossos corações. A segunda coisa é que o sacrifício é vivo também
pela bondade de Deus. O verso 1, na parte B, continua dizendo: que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Como isso muda tudo no pensamento judaico-cristão? Como isso muda tudo na mente das pessoas que em primeiro lugar ouviram essa palavra? Porque eles estavam acostumados com sacrifícios mortos, com sacrifícios de animais, com sacrifícios cruentos, com sacrifício de sangue. Mas agora Paulo vem e diz assim: para que eu e você apresentemos os nossos corpos como um sacrifício, mas um sacrifício vivo. Na mente do judeu isso deu um nó. Os neurônios entraram em colisão. O cognitivo ficou paralisado, porque é uma coisa que eles nunca tinham ouvido antes. Era uma ideia totalmente nova. Não existia na mente do judeu sacrifício que fosse vivo. Todos os sacrifícios eram mortos. Aliás, para eles essa era a essência de todo o sacrifício. Quando Deus fez aliança com Abraão, o que ele pediu? Que tomasse alguns animais, sacrificasse esses animais, cortasse esses animais ao meio, colocasse em linha, formando uma passagem no meio desses animais, e ali o próprio Deus, em forma de fogo, passou no meio daqueles animais e os consumiu, estabelecendo então essa aliança com Abraão. O sacrifício de animais foi estabelecido pelo próprio Deus como um tempo de revelação gradual de Deus, até que chegasse o sacrifício perfeito de Cristo. O sacrifício de Cristo passa também pela morte, por derramamento de sangue, mas ele vence a morte, ressuscita dos mortos e está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E só por causa disso é que o nosso sacrifício agora pode ser chamado de sacrifício vivo. Você não precisou morrer fisicamente, Cristo fez isso por você. Você não precisou ser crucificado, Cristo fez isso por você. Por isso, o sacrifício que eu e você temos que apresentar agora é um sacrifício vivo. E esse sacrifício é vivo por causa da bondade de Deus. Foi Ele que estabeleceu este plano. Foi a bondade de Deus que o levou a oferecer Jesus para morrer no nosso lugar. Por isso, Paulo diz que o nosso sacrifício é vivo. Em João capítulo 11, verso 25, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está trazendo também aqui essa nova realidade, falando a respeito da sua bondade, porque pela sua bondade o sacrifício é vivo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O sacrifício que o Senhor demanda de nós é um sacrifício vivo por causa da sua bondade, por causa da nova aliança que Ele propôs para mim e para você. O que morre é o pecado, o que morre é o mal, o que morre são as intenções, os planos malignos que o rei das trevas preparou para nós. Porque em Romanos capítulo 6, verso 11 está assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela bondade de Deus, o sacrifício que Ele espera de nós é um sacrifício vivo. Nós não precisamos imolar nenhum cordeiro, também não precisamos dar a nossa vida
em sacrifício de sangue, porque Cristo fez isso de uma vez por todas. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos um sacrifício vivo pela bondade do Senhor. Em sua infinita bondade, Ele traçou nos tempos eternos o plano maravilhoso de salvação. Em sua bondade, Ele traçou este plano que tinha como protagonista o seu único Filho, Jesus Cristo, aquele que desde Gênesis esmagaria a cabeça da serpente, aquele que traria com a sua morte e ressurreição muitos filhos à obediência da palavra, à obediência de Deus, aquele que faria com que no último dia uma multidão de toda tribo, raça, língua, povo e nação estivesse diante do trono, adorando o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive eternamente pelos séculos. Amém. É a bondade de Deus que fez essas coisas, porque se não fosse a bondade de Deus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. O pecado traz morte e destruição, o pecado traz separação de Deus, o pecado faz com que os rebeldes estejam condenados à eternidade longe de Deus. O pecado faz com que a rebeldia nos afaste de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não está com a mão recolhida para que não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão fechados para que não possam ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas pela bondade de Deus, Ele trouxe esse plano maravilhoso, cujo protagonista é o Senhor Jesus Cristo, e agora vivemos debaixo da sua bondade, e podemos então apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo diante de Deus, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, o levantar das nossas mãos na casa de Deus, o abrir da nossa boca declarando a grandeza de Deus, a adoração, a nossa oração, o reconhecimento da sua grandeza, da sua santidade, do seu poder, da sua glória, da sua bondade, enfim. Tudo isso porque Deus é bom. O sacrifício é vivo por causa da bondade de Deus. Em terceiro lugar, o culto é racional, também pela bondade de Deus. Ele continua dizendo, na parte C do verso 1, que é o vosso culto racional. O que é que Paulo quis dizer com culto racional? Por acaso existe culto irracional? Ora, se ele fala de culto racional, é lógico compreendemos que existe culto irracional. Mas pela bondade de Deus, nós podemos servir a esse Deus com um culto que é racional. Vamos ver alguns exemplos de cultos que não são racionais e que a Bíblia mostra para a gente. Alguns cultos irracionais despersonalizam o ser humano. São os cultos idólatras. Vamos ver o que diz Salmo 115, versos 4 a 8. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Muitas vezes eu tenho certeza que você já olhou para esse texto. Você já ouviu mencionar esse texto. Mas assim como eu, tem uma parte final desse texto que muitas vezes passa despercebido.
Porque quando ele diz que os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, ele está se referindo a imagens, a estátuas inanimadas. E essas estátuas têm, muitas vezes, aparência humana, mas não têm vida em si mesmo. E ele vai dizer que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Mas presta atenção no final, na sentença que tem nesse versículo: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Os que fazem obra de escultura idólatra e os que servem essas esculturas idólatras se tornam semelhantes a essas culturas idólatras. Ou seja, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem bocas mas não falam, tem mãos mas não abençoam, tem pés mas não andam, e nenhum som lhe sai da garganta. É uma sentença de Deus desaprovando e condenando o culto irracional da idolatria. E por que esse culto é irracional? Porque despersonaliza o ser humano. Ora, se o adorador de uma estátua se torna semelhante a essa estátua, ele se despersonalizou. Ele terceirizou a sua existência em favor de algo que é inanimado. Ele abriu mão da sua autonomia pessoal em favor de algo que é matéria. Por isso este tipo de culto é irracional. Mas Paulo está apelando para um culto racional. O culto é racional pela bondade de Deus, porque em Cristo nós temos a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo no culto cristão é o culto racional. E esse culto só pode ser racional por causa da bondade de Deus. O culto idólatra é irracional, porque despersonaliza o ser humano, terceiriza sua existência em detrimento de algo que é inanimado. É o animado sendo subserviente ao inanimado. É o inconsciente se sobrepondo ao consciente. É o que não tem vida comandando aquele que supostamente tem vida. Isso é totalmente irracional. Outros tipos de culto também são irracionais, porque tentam elevar o ser humano acima de Deus. Ora, se o primeiro exemplo despersonaliza o ser humano, esse agora o eleva a um status que ele não deveria ter. Filipenses capítulo 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Esta é uma outra categoria de culto irracional. Se o primeiro é idolatria, este é autolatria, egolatria, adoração de si mesmo. Se o primeiro despersonaliza e resume o homem a menos do que ele deveria ser, este o exalta acima do que ele pode ser. Paulo está aqui chorando, porque no meio da igreja existiam pessoas que só pensavam em si mesmos, que se achavam melhores do que os outros, que eram adoradores de si mesmos, que são inimigos da cruz de Cristo. E ele diz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, homens que se fizeram no lugar de Deus, homens com síndrome de Lúcifer, homens que dizem o mesmo que diz Satanás quando foi expulso do céu: eu subirei ao trono do Altíssimo e me assentarei no lugar do trono de Deus. Da mesma forma como de lá ele foi despachado, serão também todos esses que
cultuam irracionalmente e querem tomar o lugar de Deus. Este é um outro exemplo de culto irracional, que eleva o homem a um status que ele jamais vai alcançar. Mas tem uma terceira categoria de culto irracional. O primeiro despersonaliza o ser humano. O segundo quer elevá-lo a uma categoria que ele não tem. E esse terceiro escraviza o ser humano. Abacuque capítulo 2, 18 e 19. Ele começa a perguntar: para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Essa categoria de culto irracional escraviza, porque faz com que aquele que criou a obra de arte esteja numa posição superior da própria obra de arte. E ele desafia essa obra de arte a fazer aquilo que o seu adorador supostamente lhe atribui. Se ele é superior a você, ele diz assim: diz então a madeira, acorde. Fala para a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Se ele é superior a você, ele deveria ensiná-lo, ele não ensina. No seu interior não há fôlego nenhum. Muitas pessoas, e eu diria milhões de pessoas hoje, vivem escravizadas por esta categoria de culto irracional. Tem outro texto interessante, que é de Isaías, que eu não coloquei aqui, onde o profeta também mostra a irracionalidade que é construção de deuses e imagens de escultura. Ele diz assim: o homem vai para o campo, corta um pedaço de madeira, metade dessa madeira ele faz uma fogueira para se esquentar, e a outra parte ele constrói um ídolo e se prostra diante dele, e não consegue raciocinar que se ele criou aquele Deus, aquele ídolo, logicamente ele deveria ser superior àquele ídolo. O que cria é superior àquele que é criado. Esta é a ordem natural do universo. Deus é criador de todas as coisas, por isso ele é superior a todas as coisas, a mim, a você, a todos os seres humanos. Então, o culto irracional permeia toda a história da civilização, e ainda hoje muitos são enganados pelo culto irracional. Mas o convite do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1, é apelar para a bondade, para a misericórdia de Deus, e dizer assim: olha, pela bondade de Deus, o vosso culto precisa ser racional. E culto racional não significa ser desprovido de espiritualidade, porque até a espiritualidade tem a sua conotação racional. Como assim a espiritualidade tem a sua conotação espiritual, racional? Enfim, essas coisas andam juntas. Nós somos instigados a pensar todo o tempo. Nós somos orientados a estudar também a palavra de Deus, como faziam os bereanos, que conferiam na Torá se aquilo que os apóstolos estavam ensinando era verdadeiro. Ora, isso é um exercício também de mente, de raciocínio, de pensamento. Nós não somos convidados a sermos robôs, nem soldadinho de chumbo, nem um ser que é criado e que você dá corda e ele vai andando a esmo. Nós somos convocados a um pensamento lógico, racional também. Por isso nosso culto também é racional, porque se o culto for irracional, ele escraviza.
Se o culto for irracional, ele despersonaliza. Se o culto for irracional, ele quer te elevar a uma categoria e te colocar num lugar que não é seu. Por isso Paulo vem rogar aos irmãos, à sua igreja, para pensar sobre essas coisas. Por quê? Porque tudo isso, o que está por trás de tudo isso, é a bondade de Deus. Deus é bom, a sua bondade permanece eternamente. Eu citei aqui o Salmo 136, e eu quero fazer agora um exercício. Eu quero que coloque aqui o Salmo 136, na versão Almeida Corrigida Fiel, a CF. Porque outras versões trazem a palavra bondade como amor infinito, outra como misericórdia, e a que mais se aproxima é essa versão que fala benignidade. Benignidade é a categoria daquele que é bom. Você não consegue exercer benignidade se você não for bom. E porque Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. E como é que nós vamos fazer? Vamos ficar em pé. Eu vou ler a primeira parte de todos os versículos. E todos nós vamos repetir aquilo que está no final de todos os versículos desse salmo. Porque a sua benignidade dura para sempre. Essa declaração é muito mais do que uma dinâmica diferente. Essa declaração tem poder. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, algo sobrenatural acontece. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, as hostes espirituais da maldade ficam desbaratadas. Os seus planos são derruídos. Quando nós declaramos a verdade da palavra do Senhor, que Ele é bom, nada nem ninguém, nem força alguma no universo, pode ir contra essa declaração. E você tome isso como verdade na sua vida. Porque esse salmo, ele vai começar a falar da essência de Deus. Depois ele vai falar de Deus como Criador. Depois ele vai contar uma parte da história de Israel, da libertação do Egito, das batalhas do deserto. E assim ele vai construindo a narrativa do Antigo Testamento. Mas sempre lembrando, por que que isso acontece? Porque a sua benignidade dura para sempre. Estão prontos? Vamos lá. Eu quero que você abra a sua boca e diga essas palavras com toda a força do seu coração. Eu digo a primeira parte e nós respondemos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade
dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, o seu povo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora todos juntos o último. Louvai ao Deus do céu, porque a sua benignidade dura para sempre. Aplauda o Senhor e a sua bondade, a sua benignidade, porque dura para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Para concluir, a bondade de Deus está por trás de toda a sua obra. E este salmo é um resumo disso. Desde a criação do mundo, a criação do ser humano, o plano de redenção e até a eternidade que Ele preparou a todos aqueles que os temem e os servem. Que a bondade do Senhor, como foi cantado aqui, te siga todos os dias da sua vida. Que você possa percebê-la todos os dias da sua vida. Que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Que você possa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, pela bondade de Deus. E aí então você vai experimentar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável na sua vida, porque Ele é bom. Feche os seus olhos, vamos orar e em seguida adorar o Senhor.